Olá, sejam bem-vindos ao nosso especial Veredito. Nós hoje damos continuidade à nossa série em homenagem ao mês dos advogados. E eu estou recebendo 2 advogados maravilhosos, referência nas suas áreas, doutora Andressa e doutor Rodrigo. Obrigado, Raquel. É um prazer nos receber. Muito obrigada. Prazer é nosso. Estamos aonde, gente? Na casa deles, no escritório maravilhoso, nessa sala de reuniões, super aconchegante. E nós vamos conversar um pouquinho sobre profissão, carreira, vida pessoal, né? Conhecer um pouquinho mais de vocês que estão por trás desse grande escritório. Vou começar fazendo o currículo. Doutora Andressa, ela é especialista em Direito das Sucessões, com ênfase em inventários, mestranda em Direito Constitucional. Dr. Rodrigo é especialista em recuperação de tributos para médicos, doutorando em Direito Constitucional. Acertei? Acertou. Isso mesmo. Mas nós queremos saber quem são vocês, né? Quem são as pessoas por trás daí desses grandes títulos. Então, quero começar com essa pergunta. Quem é o Dr. Rodrigo? Quem é a doutora Andressa? Bom, Raquel, eu posso hoje me definir como um eterno aprendiz, né? Eu sou vidrado pelo conhecimento, eu gosto de aprender, sobretudo aquilo que eu tenho mais dificuldade. Eu acho que esse é até um erro meu, porque você, em vez de procurar o mais fácil, sempre procura o mais difícil. Então, acho que hoje eu me defino assim, eu sou um eterno aprendiz. Você está acabando um curso, você já começa outro, você já escolhe o outro sem acabar aquele que você começou, e para você ter material para você estudar a vida toda. Eu acho que eu posso me definir nessa perspectiva. E você, Andressa? Eu acho que eu posso me definir como alguém que não desistiu, né? Apesar de todas as adversidades, né? Às vezes dificuldade financeira para estudar, e a gente foi seguindo. E a gente está galgando sucesso, né, no que a gente se dispõe a fazer, dentro das nossas limitações, às vezes espaciais mesmo, porque a gente mora numa cidade interior, então às vezes a gente não tem acesso a algumas coisas, mas a gente busca isso fora, né, tanto que o Rodrigo está fazendo doutorado em Brasília, o meu mestrado é de São Paulo, então eu gosto de me definir sempre como alguém que não desistiu. Você falou da pessoa que não desistiu, né, e eu queria realmente pegar lá do início. Como é que foi a história de vocês com o direito? Né? Porque a gente sabe que vocês não vêm de famílias tradicionalmente com pessoas da área, né? Então eu tenho certeza que vocês tiveram que romper e fazer algo diferente. Como é que foi esse início? O meu início ele foi bastante interessante, porque o direito, na verdade, foi a minha última opção e a minha melhor opção, né? Eu acabei hoje o ensino fundamental no IFES, né, antiga Escola Técnica Chocolatina, Cefet, né, que nós todos aqui conhecemos. Eu falo de lá com um saudosismo muito querido, assim, por conta do ensino que é dado lá até hoje. E eu fiz vestibular para engenharia civil, engenharia química e umas outras 2 engenharias. Passei, né, em algumas delas, mas aí por questões também financeiras eu não consegui ir. E à época um pré-vestibular de renome no estado dava desconto para as pessoas que queriam ir para Vitória para poder estudar. E eu lembro que eles vieram à escola técnica, pegaram os currículos, o histórico escolar, né, lembrei. E aí levaram, e aí nós saímos de lá com todo mundo com mais de 75%, 80% de desconto. Eu não fui porque realmente não tive condições financeiras. Aí fiz o vestibular para Direito, fui bem aprovado e comecei a fazer a faculdade. Então, logo depois que eu comecei, eu vi que Deus escreve certo, literalmente, por linhas tortas. Me apaixonei pelo curso e hoje não me vejo fazendo outra coisa a não ser estudar para atender bem os meus clientes e dar um certo aconchego à pessoa que procura o problema, resolver o problema através do advogado. Quantos anos na área já, doutor Rodrigo? Na área, 20 anos. 20 anos de advocacia efetiva, militante, como a gente usa no jargão popular, né, barriga no balcão. E você, Andressa? Minha mãe falou que desde que eu era pequenininha falava que queria ser advogada. A gente passa depois pelo ensino médio, né, a gente tem aquelas ideias. Eu até fiz o vestibular Publicidade e Propaganda, eu gostava muito de comunicação social.
Mas a opção que eu tinha de fato era o direito. Eu ganhei algumas bolsas, mas não tinha condição também de ir estudar em outra cidade. Então fui trabalhar para pagar a minha faculdade e me apaixonei pelo curso também. Durante a faculdade eu gostava muito de direito do trabalho, eu achava que eu ia sair da faculdade para advogar para reclamante, né, que a gente fala que é para trabalhador. E conheci o Dr. Rodrigo quando eu trabalhava no meu antigo trabalho, né, eu era secretária de um médico para pagar a faculdade, ele era paciente desse médico. E ele tinha saído do escritório que ele tinha trabalhado durante muito tempo, montado o escritório dele. Então ele conhecia, não a Andressa advogada, mas ele me conhecia profissionalmente desse local. E aí surgiu a oportunidade de vir fazer uma experiência, um teste, né, com ele durante 6 meses. Eu fiquei morrendo de medo, achei que eu não ia passar no teste. Sempre foi super exigente desde o início, Rodrigo? Sempre. Só piora. E com isso, vão fazer 10 anos que eu estou trabalhando com ele e deu certo. Quando vocês começaram, né, você falou da barriga ali no balcão, esse início, vocês começaram atuando em que área específica do direito? Eu comecei o escritório sozinho, digamos assim, né? A gente começou na área da saúde e aí nós fomos contratados pela São Bernardo Saúde à época, né? E aí somente para cuidar das causas mais complexas deles. Então eu comecei e logo depois a São Bernardo entrou e aí nós fomos captando outras coisas. Já tinha alguns clientes oriundos desse escritório que eu me desliguei e aí a coisa andou, né? Com esse trabalho artesanal que a gente faz, essa coisa bem de não se importar, mas também se importar com o dinheiro do cliente, mas se importar mais com o problema que ele traz do que com o dinheiro que ele vai investir no escritório. Né? Então nós começamos dessa maneira e seguimos assim, sem retrocesso. Acho que a nossa intenção é essa, você andar devagar para frente e nunca retroceder. Constância. Né? Constância. Vocês já começaram numa área desafiadora, né? Assim, sim. Complexa, né? Porque geralmente é trabalhista, agora essa área de atuação é uma área complexa. Isso exigiu muito de vocês nesse início? Foi bem, assim, custoso, digamos assim, por conta das situações de você advogar em uma cidade pequena, né? Às vezes você conhece a pessoa que você está tratando ali no processo, mas a sua lealdade ética profissional tem que ser para com o cliente que realmente te contrata. Então às vezes você tem assim algumas barreiras que você literalmente vence quando você está advogando, né? Eu conheço a Raquel, mas esse processo é dela. Bom, ela tem ou não direito? Eu tenho que ser o juiz do caso ali, né? Para às vezes aconselhar o empregador a falar, olha, faz um acordo que é melhor. Ou aqui a Raquel não tem direito, ou aqui ela tem direito. E aí a pessoa vai aceitar a nossa sugestão ou não, né? Aí já é uma... Mas é um papel, assim, importantíssimo, né, dentro do processo, né? Eu gosto muito de uma analogia que o Dr. Rodrigo faz quando ele está fazendo os atendimentos dos clientes. Ele fala assim, olha, nós somos um fantoche e você é a pessoa que manipula esse fantoche. Então nós passamos a orientação jurídica e damos as opções, é o cliente sempre que decide. Então muitas vezes tem acordo, aí o cliente pergunta, fala assim, você acha que eu devo fazer esse acordo? Fala assim, olha, as consequências são essas. Nós nunca embarreiramos nenhum acordo, é sempre uma decisão do cliente, porque quem vai colher também depois as consequências do que ele optar é ele, né? Nós só fazemos a orientação jurídica, esse trabalho de acompanhamento. Como é que vocês lidam com isso? Porque às vezes o cliente toma uma decisão que... que não... Vocês talvez não acreditam ser a melhor, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Por exemplo, como eu fiz escola técnica, eu me aprofundei na área de exatas, né? Então, você tem aí uma certa facilidade com a matemática, né? Você estuda. Então, o cliente ele sai daqui literalmente absorvendo o que ele tem ou não direito e as consequências daquilo. Né? Nós tivemos agora, recentemente, uma cliente que se desligou do escritório porque nós não aceitamos assinar de maneira unilateral um acordo onde ela levaria um prejuízo de 4 milhões de reais. Nossa. Na nossa concepção, né? Na nossa concepção. Entende? E ela não entendeu isso. Ela não quis entender, né? Tudo bem, nós vamos fazer, mas nós não concordamos. Nossa. Então há essa dificuldade. Entende? E aí essa cliente, ela simplesmente se desligou do escritório, nós também a desligamos por conta desse conflito ético. Por quê? Porque eu assinar algo que eu sei que está errado
eu comprometo o nome do escritório, Exato. comprometo a vontade que ela tinha à época de contratar um advogado honesto e comprometo o direito dela, sem ela assinar que ela está ciente comigo. Posicionamento, Sim. né? Às vezes também que a gente fica tão pouco admirado, eu não sei se isso é uma questão da cidade pequena, mas é que muitas partes confundem o seu trabalho como advogado. Nós não temos nada contra ninguém que a gente atua, a gente está fazendo o nosso trabalho. Como disse, somos o fantoche do nosso cliente, então a gente coloca as opções jurídicas, eles tomam as decisões e nós executamos. E às vezes o que a gente vem presenciando é que as pessoas não entendem que é o nosso trabalho e pessoalizam situações. E pra gente é muito tranquilo, né? A gente vive disso, a gente não tem nada contra absolutamente ninguém. Isso é muito interessante porque a gente vê histórias e histórias, né? Dependendo da situação, o escritório iria se render ou não iria se posicionar. Então, assim, isso é trabalhar dentro do valor, né? Dentro de um princípio, né? Que você não negocia. Não, de fato que não, porque essas linhas que a Andressa falou, né, do fantoche, elas são as linhas éticas que nos movem. Então, a partir do momento que a pessoa vai querer nos guiar para algum motivo antiético, alguma coisa que fere os nossos princípios, a linha não se move, ela se arrebenta. Então, a gente fica estático, inerte. Por aqui não dá para ir. Porque nós não temos condições éticas de mas eu quero, então assina aqui. Aí esqueceu, né? É isso aí. E aí, interessante que ao longo dos anos isso acabou se tornando uma marca registrada do escritório. Então, as pessoas que vêm aqui, né, hoje eu não tenho pudor nenhum dizer, as pessoas vêm procurando o Dr. Rodrigo. E sabem que tem uma equipe por trás, mas é o Dr. Rodrigo. E já vem por saber desse traço dele, dessa característica, né, que ele tem de ser um profissional aguerrido, né? Que por vezes as pessoas até não gostam porque ele é aguerrido, é perfil dele. O ritmo que aqui do escritório de trabalho é puxado, que é ele que impõe. Então, a gente trabalha bastante, trabalha muito, mas ele exige muita qualidade técnica, então não é fácil, não é só produzir. O nosso escritório não é um escritório de massa, né? A gente não tem aqui todos os dias entrando uma centena de pessoas, não, são clientes muito pontuais, muito personalizados, com atendimento muito direcionado. Então é isso que a gente chama da nossa advocacia artesanal. Exato, e ela é personalíssima, né? Personalíssima, não existe o que é para um é para todos, não. Porque a gente vê muito isso, não. Né? Em outros podcasts eu até coloquei isso na mesa, falei, hoje a gente vê a posição do advogado como aquele que está na mídia só arrebanhando, né? E ficou muito banalizado. Sim, sim. Né? Parece que não existe mais aquele estudo, né? Aquela coisa que o advogado tinha, né? Antigamente, um detentor de um conhecimento. Não, vem cá que está pronto. Sobretudo com a inteligência artificial hoje, né? Exato. Então, assim, nós estamos também na época da inteligência artificial aqui no escritório, obviamente que nós usamos, mas usamos com uma cautela absurda para não deixar perder essa situação artesanal que a gente tem. Aí você me pergunta, Rodrigo, como é que vocês fazem isso? Olha, para usar a inteligência artificial de maneira artesanal, você tem que estudar o que é a inteligência artificial. Para que você até saiba dar o comando certo. Exatamente, para você ter os prompts corretos, você tem que assinar uma coisa mais cara, você tem que agregar valor nesse uso da inteligência artificial. Então, assim, e ainda assim nós conferimos o que vem da própria inteligência artificial, porque a gente sabe que ela é falível, né, um banco de dados, enfim, e ainda a gente às vezes não concorda, fala, olha, isso aqui não ficou legal e tal, justamente aparando a situação ali, né, esculpindo no mármore mesmo, tal qual o jeito de vocês. Exatamente, né? O jeito e valorizando, Raquel, o tempo que a pessoa levou para gastar o dinheiro investindo no escritório. Sabe, o nosso princípio é esse. Tanto que hoje no escritório nós cobramos consulta, porque muitas vezes a pessoa entra aqui, ela investe na consulta, ela sai com o problema resolvido, sem contratar, sem investir mais em um advogado. Mas vocês pegam causas de todos os valores? Sim, de todos os valores. Por quê? Porque se a pessoa pagou uma consulta comigo, com a doutora Andressa ou com qualquer outro membro da equipe, ela valoriza o problema dela. Exatamente. Se ela valoriza o problema dela, nós vamos valorizar muito mais. O que é inegociável para vocês aqui? Para mim é inegociável o próprio direito.
e a própria ética em algumas coisas, né? Totalmente negociável. Ou, por exemplo, captar um cliente de um outro colega, ou você deixar, confiando no colega, deixar o cliente ir ao escritório do colega e esse colega literalmente captar o cliente que você deixou para ele fazer o acordo. Isso é inegociável para mim. Né? Então, assim, a gente já viveu isso aqui em Colatina, né? Estamos vivendo uma situação dessa novamente, né? Que um colega de confiança, literalmente, ele se apropriou da confiança que nós tínhamos nele e falou, olha, pode tirar o processo do escritório do Rodrigo, que a gente faz um acordo aqui. Né? Eu falei, tudo bem, não tem problema. Isso pra gente é inegociável. Nós tivemos várias situações aqui da parte bater no escritório e falei, eu quero conversar com você. Cadê o seu advogado? Ah, não veio. Eu falei, então eu não posso conversar com você. Várias e várias vezes isso já aconteceu. Sabe? Então, são valores que ultrapassam o financeiro. Exato. Tem gente que entende, tem gente que não ouve, tem gente que não valoriza. Doutora Andressa falou da credibilidade. Vocês acreditam que é isso que construiu essa imagem? Porque existe uma imagem muito bem construída do escritório, né? A gente ouve muito, né? Eu penso que sim, porque a gente teve um feedback muito interessante de um cliente na última semana, que ele estava conversando com uma pessoa que nós advogamos em tese contra essa pessoa. E aí a gente falou que foi o nosso melhor feedback, porque ele falou assim, não, o seu processo está com o Dr. Rodrigo? O nosso cliente falou assim, está. Ele falou assim, não, fica, ele é muito bom. Ele está me dando trabalho até hoje. Então foi a gente ter indicações até das partes contra quem a gente já advogou, eu acho que é o nosso maior feedback. O Dr. Rodrigo também entendeu um caso, fechou um contrato, porque ele tinha advogado contra essa pessoa no antigo escritório. E aí depois, quando ela precisou de um problema, como ele tinha dado muito trabalho para ela noutra causa, ele falou assim, não, eu quero você agora para ser o meu advogado. Isso é um feedback bem interessante. Né? Eu acho que é o que a gente mais... Nossa, e assim, só que assim, a pessoalização da coisa fica mais evidente, né? Porque é o advogado que atrapalha, é o advogado que não faz acordo, é o advogado que não quer. Já cria-se cria-se uma redoma. Só que, na verdade, o que a gente faz aqui no escritório é, de maneira muito didática, explicar o que o cliente tem direito. Né? E a pessoa se empodera. Então, acho conhecimento, que né? O que é mais bonito é como teve uma época que vinham muitos processos de divórcio. E aí a gente chegava aqui, a gente via mulheres, homens que saíam, porque é muito desgastante um processo de divórcio. E você via que as pessoas chegavam aqui cabisbaixas, elas achavam que elas não tinham direito a certas situações, porque diante daqueles relacionamentos elas não se viam merecedoras daquilo. E aí, aqui no escritório, mais ou menos a situação funciona você traz um problema e nós vamos resolver o problema. Se nós precisarmos entrar com 10 ações para resolver aquele problema, nós vamos propor 10 ações. Então, nunca é somente um processo. E aí a gente vê que essas pessoas, ao longo do que os processos vão tramitando, quando tem paciência, porque o Poder Judiciário ele é um pouco moroso, elas vão se empoderando. E aí a gente vê que aquela pessoa que no primeiro dia, às vezes, sem uma maquiagem, sem um batom, depois aquela mulher já começa a vir arrumada. De primeiro ela vinha aqui e falava que qualquer coisa estava bom, depois ela entendeu que o serviço dela, que às vezes o trabalho silencioso da mulher em cuidar da família, da casa, dos filhos também tem valor e contribuiu, né, para aquele patrimônio. Então acho que isso é uma das partes mais gratificantes. A gente vê que, graças a Deus, o nosso trabalho ele consegue mudar vidas, né? A gente consegue restaurar a dignidade, né, de muitas pessoas por saberem que elas têm direito, por a gente passar o nosso conhecimento. E aí, quando você fala que é inegociável aqui no escritório, eu acho que é isso, o nosso compromisso com os clientes. E na questão operacional também, acho que os prazos, o Dr. Rodrigo não deixa a gente perder um pulo. É o terror dos prazos, os prazos tem que ser, não pode ser no último dia, tem que ser antes, e o estudo também para ele é inegociável. Às vezes até de uma questão estratégica, né? A gente fala assim, doutor, vamos parar com essas reuniões semanais de estudo para equipe, em tese a equipe tinha que chegar pronta aqui, você está parando o escritório 4 horas por mês, pelo menos, para o pessoal estudar. Era para estudar em casa. Ele, não abro mão do meu estudo semanal com a minha equipe. Faz toda a diferença, né?
Falando em estudo, quantas horas de estudo aí semanal? Porque todo dia o Rodrigo posta no stories dele que ele tá estudando. Peraí, a forja é diária. A forja é diária. Isso é uma frase da internet, né? Lógico, não foi criação minha, mas eu me identifiquei muito com ela, porque como eu, literalmente, nós aqui de Colatina nos conhecemos, né? A gente sabe de onde a gente veio, a gente andou pouca coisa em virtude dos grandes centros, mas a gente andou. Então, assim, eu só andei por conta do estudo, eu só andei por conta da disciplina, eu só andei por conta da constância. Não tive pai rico, não tenho mãe rica, não tenho favores para pagar para ninguém, né? Então, assim, faço uma programação semanal de estudo, de 10 horas semanais de estudo. Às vezes eu consigo mais, às vezes eu não consigo, ou às vezes eu tenho que me dedicar à faculdade de filosofia ou doutorado, mas eu estou sempre estudando. Eu já falei para ele trancar a faculdade de filosofia, então, mas não tem jeito. Pois é. Eu falei, você vai começar o doutorado, você vai trancar a faculdade. Ele não abre mão da minha faculdade. Não, assim, é porque a faculdade de filosofia, Raquel, sempre foi uma coisa que eu quis fazer. Né? Pessoal. Filosofia ou história, né? Então sempre quis fazer. E aí, como aqui em Colatina não tem, só tem na Universidade Federal de Vitória, eu precisei buscar uma faculdade legal, boa, né, com a qualidade legal. E aí encontrei a Unicinos, que é a faculdade do Sul, e assim, tá praticamente um mestrado em filosofia, de tanto que a faculdade é legal, é boa. E isso traz contribuições para mim também para o direito. Com certeza. Né? Porque no direito a gente tem filosofia do direito. Então os questionamentos que a filosofia traz, eles são muito bacanas, sobretudo para o nosso convívio. Sabe? Você fica mais reflexivo, você sabe fazer as perguntas certas na hora certa, e quanto mais o estudo avança, mais você fica, digamos assim, pensante. Eu estava conversando com uma médica ontem, que eu falei assim, olha, não sou usuário de drogas, nunca fui, mas quando vou estudar filosofia, às vezes sempre coloco uma taça de vinho. Penso que a melhor droga que tem é essa, porque você começa com aquelas reflexões, né? Toma o vinho, aí pronto, aí você vai longe. Legal. É um momento, uma realização pessoal que também agrega na sua, exato. Né, no seu dia a dia. Exato. E doutora Andressa no mestrado, né? Pois é, eu tinha um cronograma de estudos, mas desde que eu entrei para o mestrado ele foi abandonado. A minha meta hoje é sobreviver ao mestrado e produzir os artigos que o curso exige. Estou de férias esse mês, mas já está acabando, né? Mês que vem a gente volta, então as minhas aulas são semanais. Então, para todas as aulas, os professores sempre passam textos, né, artigos científicos que a gente precisa ler. Então, ultimamente, eu estou tentando conciliar a advocacia com o mestrado e as leituras do mestrado. Então, assim, eu não tenho um tempo para te mensurar. Eu vou tocando e conciliando junto a isso com os estudos semanais aqui do escritório, que são praticamente uma aula de mestrado, porque o Dr. Rodrigo ele escolhe os textos ou o livro. Agora a gente vai começar a estudar uma coleção de processo civil. E aí a gente se prepara, todo mundo tem que ler também os textos. Uma pessoa que vai conduzir a apresentação prepara slides, tudo bonitinho, Raquel. É como se fosse uma aula de mestrado mesmo. A gente senta, antes de apresentar, todo mundo tem que colocar os pontos que entendeu, que achou mais pertinente, relacionar o que foi estudado com as causas do escritório, porque não pode só estudar, a gente tem que estudar e trazer soluções para os processos com base no que a gente estudou. Então eu fico já tentando conciliar essa situação. Eu tenho fé que eu vou sobreviver. Não, a gente vai sobreviver. Inclusive, eu estava falando com a Andressa recentemente que eu quero pelo menos parar de vir ao escritório aos domingos. Né? Porque às vezes a rotina é muito puxada, né? E eu sempre estou aqui de domingo a domingo, geralmente. Mais para estudar. Mas aí agora a gente está colocando a casa em ordem novamente. Né? Nós tivemos aí alguns desligamentos e tal. E já estamos assim, na reta final, já com os prazos onde nós queremos, ou seja, com os prazos a uma semana praticamente de vencer. Né? A gente está trabalhando para isso, para você ter mais tempo para estudar, mais tempo para analisar a coisa do cliente e fazer a advocacia artesanal que a gente gosta. Essa advocacia artesanal, né, que vocês falam tanto, como que vocês estão conseguindo conciliar ou resguardá-la nesses tempos de tudo virtual?
porque a gente tem visto, né, que cada vez mais esse cuidado com o detalhe ele tem passado. Mas o escritório também não pode ficar à margem, a gente entende isso, né? Como é que vocês estão fazendo para equilibrar, para trazer esse virtual, né, mas também continuar com essa advocacia, com esse olhar todo diferente? Raquel, assim, todo mundo acha que é um paradoxo, né? Você não pode ter o virtual e o artesanal ali. Pra gente está sendo uma delícia. É mesmo. Por quê? Porque com o virtual, com a inteligência, com os instrumentos de inteligência artificial, nós adiantamos o trabalho a ponto de nos dar mais tempo para estudar. Ah, que legal. Então, aquele tempo que nós levaríamos fazendo, nós levamos tempo balizando, nós levamos tempo aprimorando. Então, a inteligência artificial, digamos assim, nos dá uma coisa grossa, né, brusca, e nós só vamos lapidar. Por quê? Porque a gente vai pegar esse tempo que ela economiza e vai estudar. E aí não perde a situação artesanal. Pelo contrário, você ganha no tempo, no dinamismo e ainda mais na qualidade. Sim. Porque você não precisa perder tempo para fazer do início. Ele já te dá mais ou menos. Exato. Né? E esse contato com o cliente? Porque muitas vezes o advogado nem vê mais o cliente. Esse contato vocês não abrem mão ou já também no virtual vocês conseguem fazer ou tem uma forma diferente de fazer sem perder essa proximidade? Como é que vocês têm trabalhado isso? É muito do perfil de cada cliente, porque tem clientes que ele já tem uma vida toda, né, toda no virtual. Ele não quer mais vir à estrutura do escritório, ele não tem tempo para vir mais ao escritório. Então, até as próprias audiências, a gente sempre pergunta ao nosso cliente: o senhor prefere fazer virtualmente ou ir ao fórum? Alguns não abrem mão de ir ao fórum, aí a gente vai. As reuniões pré-audiência, a gente pergunta: o senhor gostaria de vir ao escritório ou, né, fazer online? Então, a gente deixa sempre muito da vontade do cliente. E além dessa questão, né, da inteligência artificial, a gente também... Vou falar. Eu não sei o que ela vai falar, mas já falou que vai falar. Não, porque nós estamos lutando há muito tempo para trazer o Dr. Rodrigo para o virtual. Olha! A gente tem, há muito tempo a gente está conseguindo, tá tentando, falando assim, tem alunos, ex-alunos do Dr. Rodrigo, né, deu aula há muito tempo, às vezes liga e fala, já perguntaram, assim, professor, você não tem um curso que você ensina sobre... E ele não quer. Eu falei assim, mas você tem tanto conhecimento que poderia empacotar. E ele não aceita. Até essa questão, às vezes, das mídias sociais, ele tinha essa resistência, justamente por ter esse perfil, né? Ele acha que é perder tempo gravar um vídeo. Pra que ele vai gravar um vídeo se ele pode estudar? Se ele pode fazer uma petição. Entendi. Então ele não... Mas aí, essa questão da tributação médica foi até uma forma que a gente conseguiu pensar para ele aceitar essa empreitada, né, conosco. Legal. Porque são ações, né, de um tema já reconhecido pelo STJ que garante essa diminuição de imposto para médicos, às vezes de 32% para 8%. Mas são causas que não são simples, são causas complexas. Aí nós conseguimos reunir as duas coisas, né? A gente trazer causas complexas, que é o que chama a atenção do Dr. Rodrigo, e aí, como contrapartida, ele está aceitando aos poucos entrar nessa questão de fazer um vídeo, um Instagram. Desse mundo virtual. Não tem, mas é porque é o seguinte, Raquel, por exemplo, essa situação da tributação para médicos, né, que a gente está trabalhando e tal, eu fiz um MBA e um LLM na Fundação Getúlio Vargas em Direito Societário, Direito Tributário, né? Fui assessor de um juiz na Vara da Fazenda Pública Municipal, então navego bem pelo direito tributário. Só que assim, essas situações, sobretudo a questão do virtual, a Andressa falou e tal, me convenceram, né, digamos assim. Fui convencido? Fui convencido. Até perguntei a ela, eu quero fazer isso? Ela, não, você quer. Mas então, tudo bem, então eu vou fazer. Aí estamos entrando nessa, mas o cuidado que eu pedi para o pessoal que está conosco, em parceria nisso, foi, eu não quero perder a identidade do direito, né, a qualidade. A gente vai fazer isso porque o provimento da OAB permite isso, não. A gente vai fazer tudo certo, o contato com o cliente vai ser feito de maneira humanizada,
o médico vai ter que entender o que quer, a depender do perfil, e a gente vai realizar o trabalho. E vai mostrar para ele que investir no escritório, em um escritório de advocacia, onde tem pessoas que estudam, não é besteira. É você pegar um médico residente e trocar, por exemplo, por um cirurgião. Não, não é assim que funciona. Entende? Então, assim, a gente não quer perder essa qualidade, essa identidade. Aí nós estamos, né, aprimorando essa questão dessa advocacia digital, vamos dizer, mas não vamos perder a identidade. E além de reduzir o imposto, o que a gente vai fazer para o médico? A gente vai recuperar aquilo que ele pagou há 5 anos. Então observa, o cara que pagava 70 mil, ele vai pagar, por exemplo, 5.600. A diferença disso, mais ou menos, a diferença disso, de 5 anos para cá, ele vai poder cobrar. Então, os contadores sabem disso, mas por vezes eles não abraçam essa situação da devolução do imposto que o sujeito pagou. Então aí nós estamos dando todo esse suporte para a nossa clientela, para os médicos, como contadores também habilitados com mestrado, né? A gente está olhando um também com doutorado, porque eu preciso, é uma satisfação minha, ter a pessoa da academia, que é uma pessoa que não para de estudar. Sim. Entende? Que está no mesmo pensamento. Exato. Que vocês, então, né? Observa, por exemplo, a Andressa no mestrado que ela está fazendo, ela teve contato com o secretário de Educação do governo, ministro da Educação. Pois é, então assim, abre as portas. O doutorado que eu estou fazendo, eu tenho aula com o ministro do STJ, com o ministro do STF. Traz um frescor. Né? Lógico. E a gente traz tudo isso para a Colatina. Exato. Né? As pessoas acham, né, advogado do interior, né? Já ouviu muito isso? Muito. Advogado do interior, né? Muito, a gente já ouviu até, falou, não, em Colatina é tranquilo para advogar, que lá não tem advogado bom. Já ouviu. Nosso coração já ouvi, acelera. Eu falei, não, já ouvi um comentário assim, quando eu ouvi, eu falei, não, mas que legal, né, que a pessoa acha que não tem advogado bom, talvez nós possamos aprender algo com a pessoa que vem. Né? Ainda, né, você tem que, talvez não, é verdade mesmo, né? Mas daí a tecer esse comentário, né? Enfim. Tem muita coisa boa nessa terra, né? Tem. Assim, a gente ama a nossa princesinha, não né? E a gente gasta, a gente investe também, né? Exatamente. Eu vou para Brasília praticamente toda semana. Ia falar sobre Brasília, né? Vocês também têm esse fluxo, né? A Andressa falou que você estava estudando. Isso. Né? Tem alguma coisa de expansão lá também? Alguma coisa assim? Tem. Eu fiz uma sustentação oral agora recente no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e a gente está assim ramificando para lá, para poder trabalhar mais com os tribunais superiores, STJ, STF, que é uma advocacia mais, digamos, fina. Você só trabalha com direito, você não trabalha com os fatos. Mas a gente já tem causas e processos lá também tramitando. Isso, Gente, mas aí a régua sobe, né? Mas vocês gostam, né? É o desafio. E aí você vai sempre buscando mais. Então assim, você, por exemplo, você vai despachar com o ministro do STJ ou do STF, você passa de 2 minutos e ele olha no relógio. Nossa. Imagina o Brasil todo despachando com ele, né? Então você tem que ser objetivo e sucinto a ponto de chamar a atenção. E aí entra toda uma série de outros estudos que a gente faz, né? Neurolinguística, neurociência, marketing, todas essas coisas que a gente ouve, a gente traz para a advocacia, justamente para chamar a atenção da pessoa na hora que você está falando com ela. Aí não dá para você ir para frente de um cara desse sem estudar, né? Sem estar pronto, né? De fato não. Sem estar preparado, porque realmente você tem que fazer ali, entregar o seu melhor em curto prazo, né? As pessoas geralmente têm uma visão, né, quem não convive, um pouco deturpada do STJ ou do STF, mas eu fui despachar uma vez no STJ, o ministro marcou comigo às 7, me atendeu bem mais tarde, e quando foi bem mais tarde, o gabinete dele estava funcionando como se fosse 8 horas da manhã, e era quase perto da meia-noite. Então assim, porque atende o Brasil todo. Né? Então as pessoas às vezes falam sem entender, só porque conhecer geralmente quando fala assim, já não conhece, né? Então assim, é uma coisa que a gente não tem muito contato. Que legal. E a Andressa e o Rodrigo? Porque além de serem sócios,
Vocês também são um casal, né? Somos. Nos tornamos, na verdade. Nos tornamos com o nos tornamos tempo. um casal com o tempo. Verdade. Tivemos um encontro aí, né? Antes de nos tornarmos um casal, na verdade tivemos desencontros, né? Ela com o namorado, eu com o meu namorado. E aí ficamos um tempo solteiros. Então começou, né? Passava pelo corredor, olhava, passava pelo outro, olhava, falava, vamos sentar aqui, vamos fazer um contrato de namoro. Que ele pra tá ver se... contando isso. Deixa ele falar. Você tá tirando isso dele, Raquel, você tá Não, conseguindo. Aí Já foi- temos uma intimidade desde a outra revista. Começou lá. Gente, você tá conseguindo. Todo mundo pergunta isso, ele não responde Que pra lindo. ninguém, Raquel. Ele tá respondendo só pra Olha, eu você. fiquei ruborizado. Já ruborizei que eu tô sentindo, pode aumentar o aquecimento. Mas foi isso, a verdade foi essa, né? E assim, uma coisa que me chamou sempre muita atenção na Andressa foi a humildade dela. Então, assim, eu já falei com ela, nós somos advogados, nós somos pedintes de terno, né? Com uma bandeja de prata. E aí, nós já tivemos experiências aqui das pessoas se formarem, virem trabalhar no escritório e deixar a xícara sem lavar, porque é advogado. Cara, não existe isso. Né? Então a Andressa, quando eu a chamei para trabalhar, ela foi na menor sala que tinha e falou, essa aqui que é a minha sala? Eu falei, não, essa é a sala do estagiário, você é advogado, sua sala é aquela lá. Então isso aí já me chamou a atenção, eu falei, putz, eu tenho uma sócia para sempre agora. Entende? Então aí depois fui conhecendo outras qualidades, né? E aí terminamos, ambos foram términos bastante complicados, né? Uma cidade pequena, não se fala poucas pessoas. E aí sentamos, conversamos, né? Falei, olha, o pessoal vai falar. Aí aquela música, se não me engano, da Cássia Eller, o povo fala mesmo, né? Fala mesmo. Então deixou, da Cássia Eller ou Ana Carolina, se não me engano, então deixamos as coisas fluírem. Que Apenas legal. isso. Estamos aí até hoje, né? Quantos anos essa história linda? Que nós moramos juntos tem 2 anos. 2 anos e 2 gatos. E você sempre amou gato? Eu sempre gostei de animais. Que agora você tá... Não, eu sempre gostei muito de animal. Sempre gostei, nunca assim, destratei, né? Mas também nunca quis ter, porque dá trabalho. Muito. Aí a Andressa tinha um gato lá na casa do pai dela e tal, enfim, trouxemos o gato, falei, olha, pode levar, mas eu não vou fazer nada. Não, então tudo bem. Aí ela ajeita as coisas Eu dos gatos. sempre e tal. brinco que tem gente que dá o golpe da barriga, eu dei o golpe do Gato. gato. Porque a gente, no dia que adotou o gato, eu nunca mais voltei pra minha casa. Ficou eu e o gato com ele, estamos lá. Mas só tem um, tem mais agora, Aí depois né? chegou Só mais um que eu fiquei apaixonada, mas o gato só gosta dele, não gosta de mim. Tá vendo? Mas está na hora de planejar uma outra coisa, né? Gente, o Mas- Igor gravou isso. O Igor tá gravando. E você sabe que tudo começa com animal, né? Na minha casa começou com a cachorrinha. É, né? Jura? Aí você quer, né? Como seria, né? Aí você quer evoluir para um filho. Aí- É um ensaio, né? a gente tá... Tudo tem que evoluir, né? Então, assim, a gente pretende verdade. sair de Colatina, né? Por conta da Sério? advocacia, sim. Nós pretendemos sair, né? É uma meta que eu tenho por conta da advocacia, né? Dessa advocacia mais sofisticada, né? Enfim, de tribunal mesmo. E Colatina, infelizmente, não tem estrutura, por exemplo, para um curso de doutorado, de mestrado, né? Igual Brasília tem, ou Vitória tem. Então nós pretendemos sair daqui, mas não deixar o escritório. A gente quer formar uma equipe. Uma equipe para que vocês consigam... Uma equipe do nosso jeito, que goste de estudar, que queira ficar, seja pelo cliente. Né? Tá difícil, mas a gente... Nossa, isso é ouro, hein? Todos os empresários, né, que nós atendemos, eu acho que é uma queixa Em todas as geral. áreas. Tá todo mundo reclamando dessa dificuldade, né, de Existe hoje contratação. É uma geração, assim, nós já estamos numa geraçãozinha com um Sim, pezinho atrás. lógico. Uma geração que o desafio não desafia ela. Né? Sim. Porque o desafio nos desafiou, né? Sim. E a gente conseguiu romper. Porque vocês, todo um ambiente que às vezes não era favorável, Sim. mas vamos romper. Então eles têm muito, né? A gente vê que tem muita oportunidade, mas eles não conseguem realmente. Então assim, não gostei. Né? Não tem essa... E é bom que a gente vai ter Isso espaço por reflete. muito tempo, né? É. Isso é sinal que a gente vai ter espaço por muito Mas o tempo. mercado de trabalho, ele realmente fica carente. fica Carente. universitário. E claro que não todos, mas algumas das pessoas que passaram aqui, né, a maior reclamação delas foi essa.
Não, o ritmo do escritório, sobretudo de estudo, é muito intenso. Eu já tenho que trabalhar, não preciso estudar mais. Então, enfim, isso me deixa um pouco incomodado, mas como a Andressa falou, um pouco lisonjeado também, porque nós vamos ter espaço, né, por algum tempo. Que o robô, a inteligência artificial não vai tomar, que existe uma coisa que é só nossa, né, só de vocês, que não tem isso. O que Rodrigo e Andressa ainda querem conquistar? Já falaram que querem, né, tem a expansão de ir para outro lugar. Tem um bebê também, que o Rodrigo colocou aqui, Andressa. Não falei bebê. Só falei que as coisas têm que evoluir. Talvez eu... Não, eu falei que eu tava ele querendo não dizer... Olha, ele vai até olhar pra câmera agora. Não. Tá gravado. Olha no olho do pessoal. Eu falei bebê. Eu falei que nós temos que evoluir. Evoluir talvez com um animal maior. Ai, um cachorro, um cavalo, né? É isso aí que eu tava falando. Talvez um elefante para colocar... Né? Não acredito. Né? Ninguém falou em filho ainda. Ainda não, né? Mas a gente tem que terminar os estudos. Eu acho que hoje o nosso principal objetivo é formar uma equipe com os nossos princípios, com a nossa vontade, e é também o maior desafio. Porque, por vezes, a gente chega em demandas que a gente não tem como abraçar, porque a gente sabe que para fazer do nosso jeito, por vezes a gente passa 1 ou 2 semanas debruçado sobre o único caso, né, para traçar a estratégia. E se a gente não tem também quem nos auxilie, 2 pessoas só não conseguem tocar tudo. Então acho que hoje o nosso maior anseio é conseguir formar essa equipe. Eu acho que o nosso sonho também é conseguir ir para Brasília, para morar lá, justamente para a gente poder ter o acesso fácil a esse estudo, porque hoje a gente, para conseguir, a gente tem toda que... uma logística, né, um deslocamento. Isso cansa a longo prazo. Não, e outra coisa, Raquel, as coisas acontecem lá. Exato. Né, o direito acontece lá. Eu participei de uma sessão plenária do STF, onde eles decidiram que o Pantanal vai ter que ter uma lei específica para ele. Ou seja, isso eu não ouvi dizer aqui em Colatina. Entende? Já tem mais de 1 mês que eu vi essa sessão lá. Então, assim, claro, né, que a gente com o escritório aqui, e morando em Brasília, ainda servindo a população colatinense e do norte e do noroeste, nós vamos ter uma advocacia ainda mais refinada. Porque as ações diretas de constitucionalidade, inconstitucionalidade que grampeiam, vamos dizer assim, o direito hoje, o STF decidiu isso ontem. A gente já pode aplicar hoje, a depender da situação. Realmente, sabe? Beber na água limpa. Exatamente. E a gente somos pessoas assim, muito simples no nosso dia a dia, na nossa vivência. Então, a gente não tem aquele negócio, tem que ser uma casa de certa forma, tem que andar em tal carro. Não, o nosso dia a dia é muito simples. A gente brinca que o nosso luxo é sair para jantar num restaurante bom e tomar um vinho. É bom, né? Além disso, a nossa rotina é basicamente essa, né? Às vezes o nosso financeiro fica, nossa, tem que olhar esse contrato aqui, esse contrato aqui. A gente fala, a gente vai tocando. O Rodrigo sempre fala pro cliente, você vai me pagar? Aí o cliente fala, vou. Aí ele nem formaliza o contrato. Aí depois vem o financeiro, doutor, pelo amor de Deus, o contrato tem que fazer. Então, o dinheiro é bom, né? Nos proporciona muita tranquilidade, mas nunca foi o fim, o meio, né? A gente sempre é muito pelas situações, o que nos move é conseguir uma decisão, uma liminar, ter êxito no que a gente se propõe, ver quando acolhem uma tese que a gente elaborou, uma estratégia que deu certo, ou quando o doutor Rodrigo fala assim, nossa, eu não falei que isso ia acontecer. Então, isso que é o que nos dá prazer em trabalhar. Que faz a chama, né? Diária. Pois é, eu tava, coincidência, né? Eu tava estudando ontem à noite, aí tem um caso aqui onde o Poder Judiciário, que não é do Espírito Santo, está decidindo de maneira equivocada. A gente pegou uma decisão de São Paulo e tal. Aí a gente estava conversando, falei, olha aqui, o que o livro fala que o Poder Judiciário está decidindo. Completamente o contrário, né? Então, assim, aí você tem a noção do que pode acontecer, o que vai acontecer e qual é aquela solução que você pode dar para o cliente. Olha, o Poder Judiciário está decidindo contrariamente ao que está na doutrina. A gente vai arriscar ou não vai arriscar? A escolha é sua. Entende? Então, assim, a gente tem que ter muita paciência mesmo. O juiz está com um processo para decidir uma liminar em 30 dias. O que você vai fazer? Você vai impetrar um mandado de segurança contra aquela inércia? Você vai entrar com uma ação contra o juiz em Colatina?
uma cidade pequena, onde daqui a pouco você está Se cruza esbarrando nele. E correndo o risco também dele pessoalizar a situação, né? Que Exatamente. todos somos seres humanos. Nossa. Então, assim, existe isso na gente, porque a gente é pelo cliente. Entende? Então, Um exercício é difícil, né, de ser feito. Exato. E aí a dose dos ansiolíticos só aumenta, né? Aí a gente vai... Mas tem o exercício. Tem o judô? É judô? Jiu-jitsu e karatê hoje, né? É uma forma também de, Sim, de equalizar, isso. né? Porque vocês recebem muito, né? São muitas muito. histórias que chegam aqui Sim. e vocês têm que conseguir equilibrar isso para ir embora e a coisa não ir junto, né? Que é um desafio. Muito grande. O que o direito trouxe, assim? Qual foi a maior conquista que o direito deu para vocês? Eu sempre falo pra mim e repito, dignidade. O direito me trouxe a dignidade. Porque quando a gente, você sabe, nós somos mulheres, né? Então a gente já é um pouco subjugada. E aí a gente tem que ser boas profissionais. E muitas vezes, a depender do posto que você ocupa do cargo, as pessoas fazem questão de mostrar que você talvez tenha um pouco menos de valor. Sim. E aí o estudo, né, assim, um pouco que a gente conquistou, que a gente tem hoje, foi tudo através do estudo, não tem outro meio, não tem outro caminho. Por isso que a gente bate muito nessa tecla, Raquel, porque a gente não sabe fazer de outra forma. O que a gente faz é tudo, a gente sabe viver e conquista o pouco que tem dessa forma. Então eu falo assim que o direito me trouxe dignidade. Então às vezes pessoas que me olhavam com um olhar mais de desprezo, hoje já me tratam diferente. Não era para ser assim, não era porque todo mundo tem seu valor, mas é notório o que a gente sente. Eu sei, as histórias são muito parecidas, né? Raquel, o direito para mim, ele começou a dar frutos na hora certa. Então, porque foi a época que o meu pai adoeceu, né? Então, para mim, ele concretizou um grande sonho que eu tinha, né? Embora no momento ruim, que foi cuidar do meu pai, dar um pouco de sobrevida e tranquilidade até o falecimento dele, né? Então, assim, você já tínhamos conversado sobre isso, né? Algumas vezes, e eu nunca tinha pensado de maneira dessa maneira, mas eu sempre gostei de dar algumas coisas para os meus pais, em retribuição, aquele carinho mesmo, né? Mas pensando assim, agora ouvindo a Andressa falar também, me deu esse insight. Eu acho que o maior presente que o direito, através do estudo também, eles me deram, foi essa oportunidade de cuidar do meu pai, claro, medindo os custos, mas sem limitações. Então eu acho que a coisa mais bonita que eu tive com o meu trabalho, com o direito, com a vida que a gente vive hoje, né, pretende viver, é isso. Então acolher, por exemplo, um parente dentro da nossa casa para ficar conosco, né, por conta de alguma intercorrência, e nós podemos proporcionar aquilo ali, entende? Pelo nosso trabalho e tal, enfim, acho que a maior coisa e o que mais motiva a voltar para o escritório de noite também é isso aí. Nossa, isso é fantástico, né? Você fala assim, aí eu conquistei, né? E eu posso ajudar, eu posso retribuir. Sim. É muito bom. É literalmente um altruísmo, né? Você jogar e não jogar e deixar embora, porque é uma questão financeira, né? As pessoas pensam muito nisso. Ai, que delícia, né, gente? Falar com você. A gente está encerrando. Como veredito final aí, a palavra final, qual é a mensagem que vocês deixam nesse mês do advogado, né? Para esses colegas, não é? Ou aqueles que querem entrar nessa grande seara, porque requer coragem, requer muitas coisas, né? O que vocês diriam como essa palavra final? Difícil, né? Difícil, não sabia que teria essa pergunta no final. Mas eu acho que é uma profissão muito bonita, é uma profissão desafiadora, é uma profissão que vale a pena. Tem que ter resiliência no começo, nos primeiros anos, não é uma profissão de início fácil,
a gente sai da faculdade sem saber um monte de coisa que a gente vai precisar no dia a dia. A gente não estuda marketing, a gente não estuda financeiro, a gente não estuda gestão nada, né? nada disso, captação de clientes, precificação. Então, muitas vezes a gente pode falar assim, nossa, não vai dar certo. Mas escolha um nicho, se especialize, nunca negligencie o estudo é essencial. E se for o que te faz feliz, saber que você vai ter uma profissão que não vai ter rotina, que cada dia tem um desafio diferente, com certeza vai ser uma profissão feliz e uma carreira muito bonita. Muito bom. A gente ouve muita coisa na internet, né? Consome muito conteúdo, tal. Então tem um influenciador aí até famoso que diz que o trabalho devolve. Eu pensei nele várias vezes aqui durante a conversa. O trabalho devolve. Então, assim, são frases óbvias que a gente lê e tal, ouve, mas que quando dito, né, você às vezes grava. Então, eu acho que eu acrescentaria para a galera do direito mais nova e tal, que está chegando, que o trabalho devolve com paciência. Porque a dinamização de tudo está aí, né? Então as pessoas estão imediatistas demais. Resultados muito rápidos, né? Ganhos muito fáceis. No entanto, prejuízos muito maiores e mais rápidos e mais fáceis também. Então acrescentaria isso nessa frase desse influenciador, que o trabalho devolve com paciência. Né? Nós estamos tendo frutos agora de causas bastante interessantes que nós plantamos lá atrás, sem abrir mão da nossa qualidade de vida e tal. Por quê? Paciência e trabalho. E muitas vezes os clientes vêm aqui, veem o escritório bonito, né? Com toda uma estrutura, cardápio, e aí não entendem que o Dr. Rodrigo, ou às vezes até as pessoas, né, que vêm integrar nossa equipe, vêm trabalhar conosco, não entendem que para ter isso são 20 anos de advocacia, né? História, não é de um dia para noite. Paciência, exatamente, para colher. Já comentamos uma vez também, nós dois já comentamos, que a pessoa me questionou, né? Como é que você conseguiu construir um escritório bonito daquele? Eu falei, simples, meu CPF estava limpo. Depois a gente olha como é que funciona. Então, eu acho que é isso. Muito bom. Quero agradecer vocês por esse bate-papo, por tantas coisas que vocês falaram que com certeza acrescentou em mim e nas pessoas também, tenho certeza que estão ouvindo, assistindo. Parabéns. Não se constrói uma história de sucesso sem ter pessoas realmente comprometidas, né, com o negócio, que amam o que fazem. A gente vê isso em vocês. O olho brilha, né? Isso é muito bom. Então, quero agradecer, parabéns pelos profissionais, pelos advogados maravilhosos. E que venham outros, né? Daqui a um ano eu volto, tá? Por favor, vamos esperar. A gente agradece a presença de vocês também, né? Da produção, né? Do Igor, das meninas que estão ali atrás. E assim, e nós agradecemos também por sempre lembrar da gente, né? Você sempre convidando a gente para as coisas, lembrando, nós agradecemos. Estaremos aí no próximo ano, se você lembrar. Estaremos. O Rodrigo, só abrir esse parênteses. O Rodrigo me atendia lá na Xerox do Marista. Minha história com o Rodrigo é antiga. É verdade. E eu sempre tive uma admiração muito grande, porque eu era adolescente, né? E a gente viu o crescimento, né? Da Xerox, trabalhando como professor. Então, assim, a gente fala, cara, que legal, né? Pode dar certo. Conseguiu. Né? E é a questão, o estudo, né? É. Eu acreditaria o estudo que devolve, Sim. né? Então, verdade. Você é um bom exemplo. Andressa, parabéns pela história, né? Por essa sensibilidade que a gente vê que você tem, o jeito, o carinho, né? E isso com certeza faz a diferença. E que vocês conquistem há muitos, muitos anos de sucesso, tá? Amém. Muito Quer obrigada. agradecer? Quero agradecer novamente a vocês a lembrança da revista, né, que nós fizemos no passado. Agora é a oportunidade de participar do podcast. A gente sabe que o trabalho de vocês tem muita credibilidade, né? E ser lembrados por pessoas que têm tamanha credibilidade é de muita honra pra gente. Muito obrigada novamente. Pessoal, a gente encerra, né, nosso especial Veredito com esse bate-papo maravilhoso. E até o ano que vem, né, a gente volta. Até o próximo episódio, gente. Tchauzinho. Tchau.